Boa noite, já está com o Semanário Econômico, o seu espaço essencial de informação econômica do país e do mundo. Analisamos setores, subsetores, dinâmicas, entre outros eventos relevantes na economia, sobretudo verificados ao longo da última semana. Para além disso, destacamos temas que demonstram uma certa relevância dados os seus impactos socioeconômicos que têm estado a desenvolver na atualidade ou potencialmente na economia. Um desses setores, precisamente, é o setor mineiro. As percepções existentes sobre este setor é de que ele realmente é um motor de crescimento econômico. Já deve ter acompanhado que a economia de Moçambique cresce a duas velocidades. Uma velocidade quando se incorpora o setor extrativo e outra velocidade, essa já não tão animadora, quando se exclui o setor extrativo. O que é que está-se a passar efetivamente por detrás desse setor que possa estar a ter este input no crescimento do produto interno bruto nacional, nos termos que o tem feito nos últimos tempos? Mas o setor extrativo também tem as suas ramificações. Quando temos a presença do subsetor do oil and gas, é uma outra realidade. Quando temos o setor extrativo mineiro apenas, é exatamente uma outra realidade. Conosco está hoje a Câmara de Minas de Moçambique. É com eles que queremos analisar, que são os atores principais deste subsetor. É com eles que vamos querer analisar a tendência atual da indústria mineira em Moçambique e vamos até perceber se já temos uma indústria ou temos basicamente um setor. E para falar e compulsar connosco sobre esse tema de relevada importância, temos Bruno Chicalia, membro do Conselho de Administração da Câmara de Minas de Moçambique. É nessa qualidade que está no Semanário Econômico. Boa noite, Bruno, e bem-vindo ao Semanário Econômico. Se não tiver sido fiel ao que disse, tem este momento para me retificar. Não, boa noite, obrigado, prazer estar aqui. Não, tirando os 30 anos, que aí já comecei muito cedo a trabalhar, eu já seria muito velho, né? Não, são cerca de 22, 23 anos. Não tão longe nesta jornada. Pois, olhando para o vosso setor, a percepção que tenho, eu próprio tenho essa percepção, é que temos um setor bastante próspero e que realmente vive uma situação particularmente diferente de todas as outras áreas da economia de Moçambique. É mesmo assim que vê o setor mineiro moçambicano? Sim e não. Por algumas razões. A principal é que a questão como mencionou há bocado, de estar tudo junto, o oil and gas e a mineração, acaba, do ponto de vista estatístico, juntando tudo. E nós temos que ver que no caso do oil and gas, que é uma indústria de capital bastante intensivo e onde está-se a investir fortemente agora, os números acabam distorcendo a realidade de toda a indústria extrativa. E já lá vamos chegar. Agora, nós temos que ver que a indústria extrativa, neste caso a mineração, é uma atividade que envolve tudo que nós teríamos do subsolo. E para já é uma atividade milenar, não é uma coisa nova. A idade da pedra foi graças à mineração, a idade do ferro foi graças à mineração, a revolução industrial foi graças à mineração. E no nosso caso, até a água acaba sendo um recurso mineral. Então, se nós olharmos só do ponto de vista de minério, extração de minério, eu acho que nós temos vários desafios aí. Eu acho que nós estamos bastante aquém do nosso potencial como país, estamos muito aquém do nosso potencial. Já tivemos uma grande evolução, diga-se, a bem da verdade, mas temos um trabalho muito grande pela frente para, de facto, poder maximizar o nosso potencial. Muito grande, eu acho. E qual é a disposição neste momento? Qual é o clima que envolve as empresas do ramo neste momento? Com que energia, com que expectativas e com que ansiedades é que estão a encarar as suas atividades, neste caso mineiras, no solo moçambicano? De novo, com uma mistura. O recurso mineral tem uma particularidade, né? Que é, ele está lá fixo. Nós não escolhemos onde vamos investir, não é uma prestação de serviço.
Então acabamos estando limitados na ocorrência geológica do próprio minério. E o que acontece várias vezes é que o minério também ocorre em zonas remotas, com pouca infraestrutura, com pouca mão de obra. Nós temos, eu acho, a vantagem de termos um país excepcional, com um povo excepcional. Geograficamente estamos bem localizados para os grandes mercados do Oriente, temos uma costa, então temos muito potencial, mas também temos muitos desafios. Então acho que há aí uma mistura de sensações. De novo, temos um potencial enorme, acho que como em vários setores da nossa economia, mas temos muitos desafios. Falta realizar esse potencial. É precisamente este aspecto que iremos analisar mais adiante no tema de fundo deste semanário econômico. Foram estas as questões de enquadramento que teve oportunidade de acompanhar. Já lá vamos então ao desenvolvimento desse tema. Você está com o Semanário Econômico. Começamos este programa com aspectos que têm a ver com a regulação do mercado, a regulação do ambiente de concorrência. Como se sabe, foi lançado recentemente o Guia das Boas Práticas com relação às práticas de combate ao conluio na contratação pública, uma iniciativa da Autoridade Reguladora da Concorrência. E o momento foi particularmente oportuno na medida que foi lançado no decurso ou no auge da 19ª Conferência Anual do Setor Privado. E tenho comigo a porta-voz indicada da Autoridade Reguladora de Concorrência para nos esclarecer alguns aspectos à volta de esta iniciativa que achamos oportuna e também interessante, porque trata-se de combate ao conluio na contratação pública. Micaela Banz, boa noite, bem-vinda ao Semanário Econômico. Começo-lhe por perguntar por que é que o conluio é pernicioso para a economia e para o mercado, na percepção da ARC. Muito boa noite, João Carlos. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Quero, em primeiro lugar, endereçar os meus agradecimentos pelo convite formulado à Autoridade Reguladora da Concorrência para falar sobre o Guia de Boas Práticas de Combate ao Conluio na Contratação Pública, como bem mencionou. Indo agora à sua questão, por que o conluio é pernicioso para a concorrência e para a economia, gostaria aqui de apontar, em primeiro lugar, uma ideia genérica, que é a seguinte: o conluio nos leva a condições que seriam desvantajosas ou que são desvantajosas em relação a um cenário de concorrência efetiva ou concorrência sã, que nós teríamos se tivéssemos a concorrência no verdadeiro sentido da palavra. E estamos aqui a falar de situações prejudiciais que podem ser, a título exemplificativo, menos inovação. Vamos imaginar num cenário em que nós temos lá um conluio, temos concertação de propostas entre concorrentes para que um concorrente seja consagrado vencedor, e por detrás disso há lá uma série de compensações que constituem práticas anticoncorrenciais. Não haverá aqui incentivo para que as empresas tenham inovação ou inovem nos seus bens e serviços prestados aos consumidores. E aqui também vamos encontrar menos qualidade. Em decorrência dessa inferioridade de inovação, encontramos menos qualidade dos bens e serviços que são prestados ao consumidor. E vamos encontrar aqui um efeito de desvantagens para todas as partes envolvidas, todos os stakeholders neste processo de contratação pública. Estamos a falar concretamente das entidades públicas, ou seja, destas entidades que são contratantes e fiscalizadoras. Estamos a falar dos próprios concorrentes, as empresas, as pessoas singulares, as associações de empresas. Estamos a falar do Estado e da economia, porque o Estado, por exemplo, passa a ter menos opção de escolha de uma boa proposta que vai melhor atender às necessidades do Estado. Bem, se a ARC tomou esta iniciativa, é que, eventualmente, por dedução, corrija-me se estiver errado, tem alguma indicação de que esta é uma prática que se tem verificado e, eventualmente, já com alguns níveis de preocupação no nosso mercado.
Quais são os indícios concretos que a ARC tem e que eventualmente tenham motivado tomar esta iniciativa num primeiro momento até de advertência? Nesse contexto da advocacia, eu entendo que há aqui também um contexto de uma ideia da advertência, dizer que, olha, não é porque não foram avisados, mas qual é a percepção, a avaliação que a ARC tem relativamente a questões de conluio na contratação pública neste momento, no nosso mercado, na nossa economia? Perfeito. A dedução é totalmente correta. A ARC fez, quando da elaboração deste guia, um estudo, se quisermos, ou uma análise, junto de entidades públicas e junto do setor privado igualmente. E o que nós pretendíamos era entender, aliás, até que ponto estas práticas de conluio estão a ser verificadas na prática, ou seja, passo a repetição. E o que nós concluímos, o que a ARC conseguiu concluir, é que estas práticas anticoncorrenciais, que são várias, conforme mencionado muito bem e de forma exaustiva e não cabal no guia, elas acontecem de facto. Entretanto, muitas vezes nós encontramos aqui um cenário de desconhecimento, por um lado, da ilegalidade ou da natureza infracional ou de práticas anticoncorrenciais que este conluio carrega, e por outro lado, do desconhecimento das sanções que estão por detrás destas práticas. Então, todo este conjunto de análises, estudos junto do setor público e do setor privado, que até tivemos algumas consultas públicas para o efeito. Então, a ARC acha que há ações deliberadas, mas há também uma proporção de desconhecimento. Exatamente. E assim acontecem estes conluios na contratação pública. Sem dúvidas. E o desconhecimento nós poderíamos até mencionar, porque olha, nós encontramos uma concertação que tem que ter aqui vontade, tem que ter aqui dolo, até, de certa forma. Entretanto, nós encontramos o desconhecimento várias vezes destas nuances concorrenciais por parte das entidades que são responsáveis pelos procedimentos ou pela condução dos procedimentos de contratação pública. Estamos a falar, por exemplo, das unidades de gestão de aquisições, da unidade funcional de supervisão de aquisições, do Tribunal Administrativo, que são fiscalizadores e contratantes. Então, o que nós estamos a fazer agora é ter algumas sessões com estas entidades. Já fizemos a quando da elaboração do guia, mas estamos a tornar este um exercício contínuo, de modo a que estejamos todos alinhados neste que deve ser o objetivo único de promoção de Quais são as principais sanções previstas caso se detectem práticas de conluio na contratação pública? Perfeito. Nós encontramos na Lei da Concorrência 3 tipos de sanções. Em primeiro, nós temos as multas. Em segundo, encontramos sanções acessórias e em terceiro, sanções pecuniárias compulsórias. Quanto às multas, nós encontramos aqui 5% do volume de negócios do ano anterior da empresa que esteja envolvida na prática anticoncorrencial. Esta é a multa. Encontramos também, ainda no âmbito da multa, outros tipos de sanções ou multas que podem ser aplicadas, por exemplo, no caso de não colaboração. Vamos imaginar que uma empresa está em investigação, entretanto não colabora, não fornece informação necessária solicitada pela ARC para a condução deste mesmo processo. Isto também consubstancia-se numa infração. E nós temos aqui 1% do volume de negócios do ano anterior como multa. Relativamente às sanções acessórias, nós podemos encontrar aqui uma que é especialmente de se chamar a atenção aos concorrentes, que é a exclusão ou a proibição de participação destas empresas envolvidas no conluio de concursos públicos durante um período de 5 anos. Ou seja, detectando-se que uma empresa participou de um conluio na contratação pública, a ARC pode aplicar uma sanção acessória que pode ser de proibição de que esta empresa participe em concursos públicos durante 5 anos. Eu não sei se o conluio é um tipo legal de crime no nosso Código Penal. Pode a ARC, se for o caso, remeter caso detecte estas situações, remeter às instâncias competentes, o Ministério Público, os devidos trâmites legais? Sem dúvida alguma, está até na Lei da Concorrência que
ao tomar uma decisão relativamente a um processo contravencional, nós devemos encaminhar esta mesma decisão junto de todo o dossiê que o acompanha, todo o processo nesse caso, às instâncias que têm esta atribuição. Então sim, está mesmo na lei da concorrência. E qual é o conselho principal que a ARC faz neste momento ao mercado, às empresas, aos contratados, às contratantes, aos concorrentes para a prestação de serviço público com relação à precaução, os cuidados a ter para evitar incorrer em práticas como o conluio? Certo. No nosso guia nós temos um capítulo que é dedicado especialmente a esta questão que me colocou, que é de boas práticas, primeiro ao setor público e depois ao setor privado. Então nós damos lá uma série de comportamentos que nós entendemos que refletem as melhores práticas para que tenhamos aqui uma sã concorrência no mercado. E isto passa por exemplo, quanto aos concorrentes, que sempre pautem pela sã concorrência, evitando participar em conluios, que investiguem ou façam uma due diligence completa sobre os seus parceiros sempre que quiserem entrar, por exemplo, em consórcio, num concurso ou num procedimento de contratação pública. E quanto às entidades públicas, nós lá, como boas práticas, recomendamos, por exemplo, que estejam mais atentos a uma série de sinais que nós temos no final como checklist, que podem indicar a existência de conluio na contratação pública e que remetam estas informações sempre que haja detecção de indícios de conluio à ARC para trâmites subsequentes. Micaela Bans, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Até lá, com menos, os meus votos são de que a AGRE não consiga encontrar, porque não exista conluio na contratação pública. O Semanário Econômico prossegue, fique por aí e até já. Vamos então à análise da situação de Moçambique relativamente aos minerais industriais. Comigo, conforme anunciado, está o professor Amad Ghani, ele que é membro do elenco diretivo da Associação Geológico Mineira de Moçambique, é docente universitário em áreas de energia e geologia e é também doutorado em energia e ambiente. Argumentos bastante para que possamos ter uma conversa esclarecedora sobre efetivamente qual é a situação de Moçambique numa altura em que muito se fala do potencial de Moçambique no domínio dos recursos minerais e queremos olhar nesse contexto de forma mais específica aqueles que se referem à classe dos minerais industriais. Este é um tema que escalamos para o Semanário Econômico, sobretudo pela dinâmica que o país tem estado a apresentar neste domínio. Como sabe, o grande impulsionador do crescimento do produto interno bruto de Moçambique é precisamente a indústria extrativa, onde, nomeadamente, são explorados estes minerais industriais. Temos o contexto também da transição energética que está a colocar uma certa pressão, uma certa demanda sobre minerais que possam alimentar e sustentar esta transição energética. Falando de Moçambique, o quão Moçambique é rico neste domínio e particularmente no que diz respeito àqueles minerais que são os mais procurados hoje, quer por força da transição energética, quer mesmo por força de mera demanda de mercado. Sim, como disse, Moçambique é rico em minerais industriais. Todos os minerais hoje, atualmente, são considerados minerais industriais e de minerais industriais estão inseridos os minerais críticos. Os minerais críticos, eles ocorrem em Moçambique, ocorrem, como disse, principalmente nas areias pesadas, onde podemos encontrar minérios como o césio, o neodímio, que são muito importantes no processo de transição energética. Temos o lítio também, que faz parte
dos elementos das terras raras, e eles também ocorrem em Moçambique, principalmente na região norte, em campos pegmatíticos da região norte de Moçambique. Também podemos encontrar esses minerais hoje, que há um trabalho de pesquisa que está sendo feito em Moçambique, no Monte Moambe, que é na província de Tete, onde já foi identificado e encontrado minerais como o disprósio e o térbio, que são minerais importantes para o processo de transição energética, mais concretamente para a energia limpa. Na cadeia de valor portanto, de geração de energia limpa, mais concretamente em energias eólicas, em turbinas eólicas, é largamente usado os minerais como o disprósio e o térbio, e eles já estão identificados em Moçambique. Qual é a opinião existente no seio da classe? Representa a classe dos geólogos, não é, que tem um papel muito importante na exploração desses recursos, nas diferentes fases do processo que conduzem à exploração, né, da pesquisa, como se referiu, até a exploração. Qual é a opinião que a classe tem relativamente à abordagem de exploração desses recursos que o nosso país está a seguir? A opinião da classe geocientífica a que me represento é unânime que é preciso fazer um trabalho de pesquisa muito exaustivo, pois os minerais críticos, eles aparecem hoje, já são considerados como minerais críticos. Em todo o país ocorrem os minerais, mas é preciso fazer um trabalho de pesquisa muito detalhado para apurar, portanto, e fazer uma avaliação, portanto, quantitativa, qualitativa dos minerais críticos no país. Bom, esse trabalho não está a acontecer, pelo que depreendo. Ficamos basicamente dependentes dos resultados das pesquisas que os potenciais exploradores apresentam. Não, o trabalho está a acontecer, mas, como disse, o trabalho é um processo que, digamos, demorado. Então, não é assim visível em muito pouco tempo, mas o trabalho está a acontecer. Como disse, temos uma média de 16 anos, desde a pesquisa até a produção, mas o trabalho está a ser feito. Fora do âmbito das pesquisas empresariais, estão a acontecer pesquisas, digamos assim, preliminares, com vista a identificar e mapear a disponibilidade desses recursos, é isso? Sim, se for a ver o país todo, já há licenças requeridas para a prospecção e pesquisa desses minerais, em maior parte das províncias, o que mostra claramente que há um interesse muito elevado para a pesquisa desses minerais, porque os minerais críticos, eles aparecem hoje. Eles sempre existiram como um subproduto de minerais principais que eram explorados. Por exemplo, na exploração de gemas, nós sempre exploramos gemas como pedras preciosas que eram do interesse, e o outro minério agregado às gemas, ele era deixado, era renegado por não haver interesse, não ter valor comercial. Não ter valor comercial. Mas hoje, em algumas minas, por exemplo, que já foram exploradas as gemas, é possível encontrar lepidolite ou espodumena, onde nós, desses minerais, podemos retirar o lítio. Portanto, já existe esse trabalho que está sendo feito e é possível recuperar algum subproduto que em tempo foi renegado para trás. Portanto, numa perspectiva de que nada se perde, tudo se aproveita. Tudo se aproveita, com certeza. E o que é que tem a dizer relativamente às formas, como é que o país capitaliza esses recursos? Será que os mesmos estão a ser feitos em termos economicamente vantajosos para o país, ou há espaço de melhorias, ou criar-se situações de proporcionar mais e maiores ganhos para a economia moçambicana? Pois, o trabalho vem sendo feito, mas obviamente que quando se trabalha sempre há necessidade de melhorias. O que nós achamos como classe de geocientistas em Moçambique, achamos que
sempre deve haver melhoria na política do governo, de forma a dar um incentivo maior para a produção desses minerais. E também agregar valor Que tipo de incentivos? por exemplo, a emissão de títulos, ela deve ser mais flexibilizada, porque se olharmos hoje o tempo necessário desde o pedido de uma licença de prospecção e pesquisa até a emissão tem sido muito longo, o que significa que tem sido moroso. Mas os agentes econômicos também têm sido apontados como criando ociosidade nesses processos, ou seja, ficam-se pela licença e pouco ou nada avança do ponto de vista de exploração. Aliás, o mesmo que acontece em relação à terra, com grandes propriedades, grandes doados, mas depois não sucede nada com relação. Como evitar a ociosidade também do lado dos minerais industriais, ou se quiser, dos minerais críticos? O trabalho que deve ser feito para evitar a ociosidade é a fiscalização. Portanto, se o Ministério dos Recursos Minerais emitir um título mineiro com relativa flexibilidade, mas também tem que trabalhar na fiscalização, um plano de fiscalização para garantir que o programa de trabalhos de prospecção e pesquisa que foi apresentado e aprovado pelo Ministério dos Recursos Minerais e que culminou com a emissão do título mineiro, ele seja executado naquele tempo que foi proposto no programa de trabalho. Então, o trabalho de fiscalização também deve portanto, ser mais exaustivo e o Ministério tem que estar no terreno para garantir que esse trabalho de prospecção e pesquisa seja feito em tempo útil. O país pode ser um pouco mais proativo nisso, no sentido de ações de marketing que exponham cada vez mais o potencial na perspectiva de atrair investimentos do setor e depender menos, vamos lá dizer, dos pedidos que um e outro operador solicita a partir das licenças para a exploração destes recursos. Pode-se chegar um pouco mais à frente o país e dessa forma ter maiores margens até de negociação? Sim, é possível, mas para isso é preciso conhecer com exatidão e a quantidade do minério que nós temos em cada uma das áreas. Então, com essa informação é possível levar e fazer um marketing internacional de forma que no mercado internacional Moçambique possa estar bem posicionado. Bom, olhando ainda para a expectativa que há do ponto de vista de capitalização, de obtenção de mais valor para a sociedade e para a economia decorrente da exploração destes recursos, o governo tem estado a sinalizar a necessidade de transformação local desses recursos, destes minerais. Tendo em conta o potencial que Moçambique apresenta neste ramo, mas, por outro lado, este déficit de desenvolvimento industrial que o nosso país também apresenta, do vosso ponto de vista, como é que se conciliaria esta situação e como é que se materializaria este desiderato do governo de transformação local dos nossos minerais? Sim, o que é preciso é a criação de políticas. Né? Em tempos, como sabe, esta indústria é conhecida como indústria extrativa, né? Mas este termo já pode entrar em desuso. Hoje é indústria mineira porque ela pode sair desde a pesquisa, a produção, processamento e refino de minerais. O que nos falta em Moçambique é processamento e refino de minerais. Isto vai agregar mais valor. Portanto, se Moçambique desenhar políticas que possam incentivar ou até mesmo obrigar as empresas mineiras a processarem e refinarem o minério localmente e acompanhado com a industrialização, nós podemos ter ganhos muito importantes na economia nacional. E, bom, aqui a questão é que normalmente estas indústrias requerem grandes investimentos iniciais na sua fase de implantação. Há uma reflexão sobre como realmente atrair esses investimentos?
Sim, na verdade, nós sempre pensamos que a indústria mineira ela precisa de grandes investimentos, mas também é possível trabalhar com poucos investimentos. O que quer dizer que para o setor da indústria mineira, nós não precisamos necessariamente, eu tenho estado a defender isso, não precisamos necessariamente de megaprojetos. Pequenos e médios projetos é possível alavancar a indústria mineira. Por quê? A experiência dos países asiáticos, a China, por exemplo, a Índia, por exemplo, eles têm pequenas empresas que se produzem pequenas quantidades e alocam ao mercado nacional. Então, o que é preciso é garantir que haja maximização da indústria, flexibilização no processo todo de industrialização, e isto vai garantir, obviamente, que pequenas empresas elas possam ter capacidade suficiente para, por exemplo, a exploração de areias. Não precisa de um grande investimento, quer seja areias de construção, por exemplo, para minerais industriais, quer seja de argila, por exemplo, quer seja de calcário, por exemplo, a indústria cimenteira. Então, a exploração desses minérios não precisa de um grande investimento. E, por exemplo, a Banca Nacional pode dar empréstimos e garantir que os nacionais possam estar eles próprios a desenvolver a indústria mineira. Estas indústrias. Dr. Hamad Ghani, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômica a partilhar esta conversa inicial, porque temos aqui um conjunto de questões mais específicas que pretendemos olhar com particular atenção nos próximos tempos, para olhar produto a produto e vermos realmente qual é o plano de negócios que Moçambique tem ou pode desenvolver relativamente a esses produtos específicos, tendo em conta as suas necessidades internas, a estratégia de industrialização, mas também depois temos o lado das exportações. Muito obrigado, boa noite. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Da nossa parte, vamos ficar por aqui. Este é o Semanário Econômico. Pois então, vamos lançar um olhar ao Fundo de Garantia Mutuária. Há de se recordar que este fundo foi lançado no contexto do pacote de estímulo à economia lançado pelo governo para acelerar a recuperação econômica do país, neste caso para permitir um melhor e maior acesso das pequenas e médias empresas ao crédito. A realidade, entretanto, avançada nesse contexto é de que a percentagem de empresas em Moçambique que têm acesso ao empréstimo bancário é de aproximadamente metade da média da África subsaariana. Apenas 10% de empresas moçambicanas têm acesso a um empréstimo bancário e 7% de acesso para as pequenas e médias empresas, 17% para as médias empresas e 18% para as grandes empresas. Este é o retrato geral de Beatriz Freitas, gestora do Fundo de Garantia Mutuária. Esta é a motivação fundamental da existência desta conta, deste Fundo de Garantia Mutuária. Depois do seu lançamento, em que estágio é que está este projeto e a que distâncias é que está da sua operacionalização de forma mais efetiva, mais prática, ou seja, as empresas a acederem ao Fundo de Garantia Mutuária? Há muita expectativa em relação a isso. Há muita expectativa. Obrigada pelo convite. Portanto, desde que o Governo pensou na criação do fundo, os passos que já se deram foi a criação do fundo, a criação do quadro legal para existir uma sociedade que gira o fundo, uma sociedade que vai ser uma sociedade financeira. E no estado que estamos agora, temos a conta do fundo aberta, portanto o fundo existe, está aberto, depois de ter sido publicado o decreto-lei, foi aberta a conta. Já passámos 2 milestones
Portanto, já tivemos 2 disbursements para o fundo. Temos um calendário a cumprir para que cheguem os 120 milhões de dólares ao fundo e estamos no processo de licenciamento da sociedade gestora junto do Banco de Moçambique. É um processo que tem as suas particularidades, porque nós não podemos lançar a primeira garantia sem passar esta fase e estamos a trabalhar em paralelo na divulgação do fundo, junto de algumas entidades, como é o IPME, que tem estado a trabalhar connosco. Temos tido várias reuniões para quando se lançar a primeira garantia, as pessoas já saberem o que é o fundo, o que é que o fundo vai fazer, como é que ele funciona, e também com algumas associações empresariais. Portanto, estamos a trabalhar em paralelo, de forma que quando a sociedade estiver criada, tiver licença, se possa lançar imediatamente a primeira garantia. Pois, tendo em conta esta realidade do mercado ao qual o fundo se destina, portanto, as micro, pequenas e médias empresas, se calhar mais as pequenas e médias empresas, conhecido todos os problemas à volta deste segmento, está otimista que este fundo de garantia mutuária vai realmente permitir maior acesso ao financiamento e em condições ainda mais vantajosas para as nossas PMEs? Eu já vi isto acontecer, já vi muitos sistemas de garantia a funcionar e a funcionar bem. Há um processo de aprendizagem, quer dos bancos, quer das empresas, que tem que ser trabalhado junto das entidades governamentais que estão espalhadas pelo país, trabalhado junto das associações empresariais, que também são muito importantes neste processo, e trabalhado com os bancos. Tem que haver uma divulgação grande junto das micro, pequenas e médias empresas, e isso faz com os parceiros que estão no campo. Por exemplo, a Beira, falar com 2 associações empresariais e explicar o que é o fundo, mas isto é um trabalho que tem que fazer antes do lançamento da garantia, para depois, quando ela for lançada, já existir, já ser conhecida do meio. Isso é um trabalho muito importante que se tem que fazer, e ao longo do tempo as empresas vão tendo conhecimento deste mecanismo e vão se aproximando cada vez mais. Sabe que já houve experiências passadas de fundos de garantia. Qual é o particular deste fundo e de que forma é que ele se distingue das experiências anteriores que já passaram por Moçambique e eventualmente não tiveram o mesmo resultado? Eu acho que em Moçambique nunca houve nenhum fundo virado para as pequenas e médias empresas que fosse de garantia. Pelo aquilo que eu vi, há muitas experiências de crédito direto, Nunca vi, não tenho conhecimento que tivesse existido um mecanismo que juntasse tantos atores, bancos, empresários, governo. Este ecossistema, quando não há uma ligação direta, por exemplo, quando não é um fundo que empresta às empresas, e temos aqui vários intervenientes, faz com que existam várias camadas, quer de divulgação, quer de avaliação, e isso ajuda a que o fundo possa efetivamente marcar a diferença. Porque nós, gestores do fundo, vamos estar de olhos nos bancos, vamos estar de olho nos empresários, os bancos têm os seus clientes e há muitos bancos em Moçambique, pelo menos que se vê pelos relatórios e pelo que eu tenho ido falando com alguns gestores bancários, que querem alargar a sua carteira de empresas. E isto é uma hipótese que eles têm de alargar a carteira de empresas, porque vai facilitar, principalmente em setores como a agricultura, vai facilitar muito a abertura da banca à entrada de clientes vindos da agricultura, que é um setor que tem muita dificuldade em prestar garantias. Qual é, estrategicamente, a proposta de valor deste fundo de garantia mutuária?
A proposta de valor é aquela que está espelhada nos diplomas. É aumentar o número de empresas que têm acesso ao crédito e melhorar as condições que essas empresas têm no acesso ao crédito. É mais fácil melhorar a condição das empresas que já têm acesso ao crédito, que já são clientes de um banco. O primeiro cliente é sempre mais difícil, mas é um trabalho que se faz, não é? É um trabalho que se vai fazendo. E este é um primeiro fundo e é um primeiro desembolso para este fundo. Podem existir mais parceiros de Moçambique que queiram aumentar o fundo ou criar outros fundos e pôr sob a nossa gestão, aumentando também o escopo e o montante que se pode ter. Como é que esta melhoria, em termos práticos, irá acontecer? Como é que será feita esta melhoria, quer no número, quer na qualidade, quer dizer, tornando o crédito ainda mais acessível? O crédito acessível, primeiro, para mim, o crédito acessível não é uma questão só de preço, é uma questão de preço e de maturidade. As empresas, as micro e pequenas e médias empresas geralmente têm dois problemas com o crédito, o preço e a maturidade dos empresas que temos. Há uma tendência muito grande para os bancos só fazerem empréstimos de muito curto prazo a micro e pequenas empresas. Isso não lhes permite fazer investimento. Portanto, nós estamos a apostar não só no preço, mas também na maturidade. Se tivermos que apostar primeiro na maturidade, ótimo, acho que já é uma mais-valia. E depois vamos ao preço. Pelo estudo que fez, mesmo a concluir, o que é que poderia apontar como fatores de sucesso e fatores de risco deste fundo em particular? O fator de sucesso é o aumento de micro e pequenas empresas que possam ter acesso ao crédito. O fator de risco é esta primeira fase de trabalho com os bancos e de convencê-los que isto é efetivamente um mecanismo que está difícil mobilizar os bancos? Não há uma predisposição? Onde é que reside aqui o desafio? Há uma predisposição. O desafio reside mesmo nesta fase que vamos entrar agora, na escolha dos bancos, porque há uma grande predisposição dos bancos em aderir e esta primeira garantia não parece que possa ser para todos os bancos. E depois vai haver uma fase de negociação das condições que também vai ser... Todos os bancos podem concorrer ou há critérios seletivos a priori já definidos? Em função de um conjunto de requisitos, quer de solidez financeira... Há solidez financeira, há questões que têm a ver com o ambiente e com o ESG, portanto com as normas ambientais e as normas sociais. Há questões de governance também que têm que ser cumpridas, mas pelo aquilo que eu vi, a maior parte dos bancos, pelo menos os bancos que têm capacidade para vir trabalhar connosco, que seguem as normas do Banco Central, ainda não vi nenhum que tivesse tido nenhum problema de governance, que é o que se põe aqui. Portanto, mesmo a fechar, conta a emitir a primeira garantia quando precisamos? Assim que tiver a sociedade. Acha que isso vai acontecer neste trimestre, neste semestre, ainda este ano? Não, de certeza que é este ano. De certeza que é este ano. Nós estávamos a apontar para o final de agosto, mas pronto, temos este trabalho com o Banco Central que é um bocadinho... Complexo. Não é complexo, nós não... É mais moroso. Não é mais moroso, mas nós não controlamos o calendário. Pois. E vamos trabalhar a partir daí. Mas estamos a fazer o resto em paralelo, portanto, acho que quando tivermos a licença podemos emitir a garantia. Muito bem, muito obrigado, Beatriz Freitas, e vamos continuar a acompanhar e espero que nos alerte assim que a primeira garantia, que esta primeira experiência será certamente importante para sinalizar que realmente as coisas
acontecem, funcionam e o que está prometido está efetivamente a ser cumprido. Obrigada. Obrigado. Fazemos agora a nossa habitual pausa nesta altura. Retomamos logo a seguir. Móvel enquadra-se dentro dos acordos de desenvolvimento local, ou seja, os acordos em que a Sasol se compromete em tudo fazer para aumentar o nível de empregabilidade dos jovens que se situam nas áreas circunvizinhas das nossas operações, ou seja, as 37 comunidades, 28 em Açoro, 9 em Govuro. Estamos a assegurar a formação profissional através de uma frota de 2 unidades móveis das nossas escolas de verão, e com a entrega de 2 unidades móveis que acabamos de destinar, a nossa frota a nível nacional passa para 2 unidades móveis, para o nosso ano cresce de 2 para 3 unidades móveis, cobrindo as áreas de hotelaria e turismo, agroprocessamento, eletricidade instaladora e canalização. Continuaremos a trabalhar em estreita coordenação com as entidades públicas e privadas para trazer soluções reais e palpáveis para os nossos adolescentes e jovens, do Rovuma ao Maputo, do Zombo ao Índico, tal como é o caso da aproximação da formação profissional ao jovem na localidade, que hoje testemunhamos. Você está com o Semanário Econômico. E conforme referenciamos logo na abertura do programa, no enquadramento da presente edição, vamos lançar um olhar sobre o setor mineiro em Moçambique. E conosco está Bruno Chicalia, membro do Conselho de Administração da Câmara de Minas de Moçambique, que é a agremiação que congrega os operadores mineiros nacionais ou investidores do setor mineiro em Moçambique. Caro Bruno, já tínhamos referido que estamos a falar de um setor com enorme potencial, mas um potencial por realizar. Portanto, há uma discrepância aí entre o potencial e realmente aquilo que a economia moçambicana beneficia neste momento. Eu queria que desenvolvesse um pouco mais essa ideia, nos elucidasse sobre isso e mais do que isso, pudesse nos dizer efetivamente qual é o estado de arte do setor mineiro em Moçambique. Ok, esta última pergunta é desafiadora de responder, mas voltando um pouco para o início e não tentando fazer uma linguagem bastante técnica. O nosso setor mineiro, vamos lá, a nossa riqueza do nosso subsolo, em grande parte, até hoje está por explorar. Nós não sabemos, efetivamente, tirando um ou outro caso, como é o caso do carvão, mas lá está, pós-colonial, temos muita pouca informação pós-colonial da nossa riqueza do subsolo. E olhando para o pré-colonial, como é o caso do carvão, nós temos cerca de 38 bilhões de toneladas de carvão. Por que é importante eu trazer esse exemplo? Porque olhando ao ritmo atual de produção do país, isso dá-nos qualquer coisa como 250 anos de exploração. Ou seja, é que nem descobrimos o ouro e gás e dizemos, o petróleo e o gás, dizemos, temos 200 anos de exploração.
muda completamente o nosso paradigma do ponto de vista estratégico, né, e de visão de longo prazo. Ou seja, temos que fazer algo multigeracional para os nossos netos e para os filhos dos nossos netos. No caso do carvão, já perdemos esse barco, porque nós não vamos ter mais 200 anos. Infelizmente, o carvão vai ficar obsoleto antes de nós conseguirmos explorar na sua totalidade. E ainda assim, quero eu crer que devia mudar um pouco a nossa percepção de como tratar o carvão que lá está hoje. Mas continuando um pouco, a questão é, até alguns anos atrás nós não falávamos de... nós não falávamos de grafite, por exemplo. É uma coisa que se fala bastante hoje. E o que é que virá a seguir nos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Não, acho que é preciso, nós temos que fazer um grande investimento em entender a nossa riqueza de subsolo. O que é que nós temos de minério aqui no país? Nós temos um grande trabalho em potencializar o que já existe, que todos sabemos que já existe e que é de altíssima qualidade, promovendo investimento, valorizando também o que é nosso e, de novo, sempre com uma visão de longo prazo. E respondendo então à última pergunta, que é em que estado é que nós estamos, eu acho que nós estamos numa fase ainda, estamos praticamente a nascer, se considerarmos que temos ainda poucos anos de paz no país, agora temos o conflito em Cabo Delgado, que acaba também restringindo o investimento naquela região e como um todo acaba até impactando o país. Tivemos a nossa crise ainda recentemente macroeconómica e também traz sempre alguma instabilidade. Então eu diria, para não trazer drama, eu diria que para todos os efeitos ainda estamos a começar. Face onde devemos chegar e face ao papel que a mineração teve na industrialização de praticamente todos os países do mundo e que nós queremos que deveria ter connosco, eu diria que estamos na tábua zero. A modernização e o rudimentar, onde é que estamos? No meio. No meio. Estamos no meio, porque por um lado temos sim muito rudimentar, ainda temos muita mineração artesanal, consequência de vários fatores, e já temos alguma moderna. Como é que o setor pode se organizar para realmente tirar o máximo partido do potencial que o setor tem e que desafios ou obstáculos é que se enfrentam nesse processo? Bem, eu acho que inicialmente tem que vir de cima. Eu acho que o governo e a tutela dos recursos minerais e energia tem uma grande responsabilidade aí. Não só, né, o próprio Ministério, mas na verdade todos estão associados. O Ministério dos Recursos Minerais, o Ministério do Meio Ambiente também, o Ministério dos Transportes, porque é um esforço coletivo. O Ministério da Indústria é um esforço coletivo, não podemos atirar a responsabilidade a um só. É verdade que a tutela está no MIREM, mas eu julgo que tem que vir de cima, tem que haver nós precisamos ter uma conversa sobre qual é o nosso plano nacional, como é que vamos conciliar as demandas que nós temos hoje do curto prazo, que é trazer geração de renda às nossas comunidades, sobretudo as que estão hoje a viver disso, e ao mesmo tempo como é que salvaguardamos que a nossa riqueza que temos no país nos vai permitir, vai impulsionar o nosso desenvolvimento, assim como fez na China nos últimos 30 anos, assim como fez no Médio Oriente nos últimos 50 anos, que nós não vamos chegar aonde nós ansiamos estar como país se não usarmos isso e se não formos estratégicos na exploração desses recursos. Não acredito que a gente o consiga fazer. Em termos de crescimento, quais os minerais ou recursos têm mais destaque neste momento nas operações mineiras? Tirando o carvão, já fez referência aqui ao carvão, que minérios neste momento estão a galvanizar, estão a dar ímpeto ao dinamismo do setor? Bem, há duas, antes de eu responder essa pergunta, porque nós usamos números e depois somos muito relativos com os números. Eu preciso ter em conta uma coisa. Há 10 anos, a indústria extrativa, ou a indústria de mineração, contribui cerca de entre 13% a 15% para o PIB. Atualmente contribui cerca de 6%. Se nós ficamos até, 2019, antes da pandemia, né, porque depois tivemos, era 7%. Então, coletivamente tem vindo a baixar, e que é um sinal de alerta.
Outro problema que nós temos é a coleta dos dados não está atualizada. Então, os números que eu lhe consigo dar, formalmente falando, pelo menos para efeito deste tipo de conversa, são os números de 2021. Ainda estamos a fechar o relatório de 2022. Né? Estamos, quando eu digo, né, o setor, a indústria, os relatórios de indústria de transparência da indústria extrativa. Então não temos números atualizados. Agora, tem havido um crescimento, sim. Os metais, as areias raras, o grafite, tudo tem a ver com a transição energética, o cobre, o ouro está numa alta. Está a haver aí muita exploração. Tendo tudo isso mais ou menos disponível, não era expectável que estivéssemos a assistir um outro dinamismo, tivéssemos uma outra configuração do setor mineiro em Moçambique, outros impactos socioeconómicos próprios das atividades desta indústria? Eu acho que é expectável, sim, eu concordo, e diria mais, eu acho que é uma obrigação nossa. Nós devemos isso para as próximas gerações, nós devemos isso para as comunidades hoje que são impactadas e, na verdade, devemos até para de onde nós viemos, né? para quem nos colocou como um país independente, porque o potencial transformador, e eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos de mineração, não só aqui em Moçambique como no exterior, de gerar riqueza e para além do emprego, mas de transformar vidas é enorme. E eu quero crer que nós, coletivamente, existem casos de sucesso, sim, existem bons exemplos, mas coletivamente, como indústria, como nação, eu acho, há muito trabalho para fazer aí. Olhamos para os desafios. Certo. O que se pretende é realmente uma transformação do setor mineiro, o estabelecimento de uma indústria mineira em Moçambique. Certo. A percepção que temos neste momento é que temos bolsas de prosperidade, sem muitas ligações entre elas e com muitas poucas ligações com a economia real. Que esforços são necessários empreender para estabelecimento de uma indústria, aqui falo propriamente do conceito de indústria mineira em Moçambique, com uma cadeia de valor que permite realmente integração, quer de aspectos de conteúdo local, quer dos aspectos de desenvolvimento local também? Acho que, primeiramente, o que nós precisamos é mesmo mudar o nosso mindset. E por que é que eu digo que isto é extremamente importante, a meu ver? Porque, de novo, se nós olharmos no longo prazo, e nós soubemos que, olha, nós temos 100 anos, 200 anos de certos recursos que são críticos, que vão ser estratégicos para o mundo, eu acho que tira algum imediatismo na nossa forma de tratar. Eu acho que isso é a primeira coisa. Nós temos que coletivamente mudar esse mindset, porque o que acontece hoje é que nós, de certa forma, banalizamos a extração de recursos minerais. E é extremamente comum ver pessoas como o Bruno, como o João Carlos, que tem uma empresa e tem uma concessão mineira de ouro, ou de diamantes, ou de lítio. Pessoalmente faz muita confusão. Basicamente uma licença. Sim, uma licença, como se fosse um doate. E faz muita confusão que o Bruno, ou o João Carlos, tenha uma concessão de uma coisa dessas. Por quê? Por várias razões. Primeiro porque é algo estratégico para o país e nós temos que garantir que o interesse nacional está salvaguardado. Porque ainda vai lá quando é o João Carlos e o Bruno. Pior é quando são estrangeiros. E segundo, é que o fato de nós criarmos uma dispersão disso limita a capacidade de chegar a um grande, ou fazermos um grande investidor e fazermos algo transformador. Está a faltar o estabelecimento de uma cadeia de valor da atividade mineira em Moçambique? Está, respondendo à pergunta, está. Eu acho que o tema do conteúdo local foi durante muito tempo que trabalhei um pouco nisso e pude ajudar um pouco nessa discussão. Eu acho que o tema não só foi banalizado, como foi seletivo na abordagem. Eu acho que o conteúdo local tem que ser visto não como a contratação de certos bens, a contratação ou a venda de certos bens e serviços a nacionais. Eu acho que tem que ser tudo. Eu acho que tem que ser dentro de uma estratégia
que nos permite amanhã gerenciar esses projetos? Porque o que é que acontece? Por exemplo, Moçambique hoje, tu tens suficientes moçambicanos para gerir uma operação de carvão. Ao longo destes anos, tu tens moçambicanos hoje que podem gerir, operar uma planta de gás onshore, como tens em Temane. Se descobrimos aqui em Gaza, por exemplo, nós não precisamos de uma Sasol que tenha que vir, não precisamos de um estrangeiro que tenha que vir, pelo menos do ponto de vista técnico-operacional. Isso também é conteúdo local. Nós criamos essa capacidade interna de gestão operacional destes projetos. E fala-se muito pouco sobre isso. Até do ponto de vista nas empresas, a gente fala de cotas, a gente fala quantos estrangeiros eles podem ter. E quais é que são os desafios, portanto, aqueles que podemos considerar os desafios mais profundos para um desenvolvimento sustentável da indústria mineira em Moçambique? Olhando as nossas dimensões, nós temos infraestrutura, uma delas, e eu digo toda a infraestrutura. O acesso, de novo, falamos logo no início, né, que o recurso mineral, nós não escolhemos onde vamos operar, ele é que escolhe onde está, ou Deus é que o escolheu onde está, e nós vamos lá. Então, e calha sempre que é numa zona remota. O acesso é bastante importante. Mesmo que eu não precise do acesso para escoar o bem, como é no caso, né, dos minerais mais preciosos, eu preciso do acesso porque o combustível tem que lá chegar, os insumos têm que lá chegar, os prestadores de serviço têm que lá chegar. Então o acesso é bastante importante. O acesso à energia é bastante importante. Nós temos casos de membros que trabalham com gerador. Quando o mercado internacional e os preços permitem, ainda funciona. Mas isso não é algo sustentável, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista operacional e financeiro. Então, acesso à energia, a fiabilidade da energia, o custo da energia e depois, pronto, toda uma cadeia de escoamento, no caso dos minérios de maior volume, que permite-nos depois escoar isso. Então, isso acho que é uma coisa bastante importante. A mão de obra, eu penso que é bastante subestimado o tema, porque não é só mão de obra para as empresas que vão operar, mas é mão de obra nos contratados, é mão de obra, em alguns casos, até nos governos locais, porque nós deparamos com situações onde tens empresas estrangeiras com uma capacidade financeira grande, que têm todos os recursos, de advogados, assessores, e a nível local, depois o governo local não tem essa capacidade, naturalmente. E então não vai ter a capacidade de discutir tecnicamente no dia a dia a gestão com empresas que têm tantos esses recursos. Então, até nas nossas estruturas, eu acho que há um trabalho aí. E por último, no que diz respeito à mão de obra, os nossos prestadores de serviço, nós não temos que cheguem também. Então, tu tens algumas situações em que 2 ou 3 grandes empresas não podem fazer uma operação, que chamamos nós de shutdown, sem coordenarem entre si, porque tem algumas atividades específicas, por exemplo, de soldadura, que não tens suficientes no país. E é preciso haver essa coordenação. Então, há muito trabalho aí que é preciso ser feito para incentivar essa... Como é que a Câmara de Minas de Moçambique está a abordar essas questões que configuram os desafios para o desenvolvimento da indústria, para o estabelecimento da indústria mineira em Moçambique, sobretudo estas questões mais transversais, como é o caso das infraestruturas? Sim. A Câmara, como um todo, o que é que traz? Traz a experiência, primeiro, de vários países do mundo, porque nós interagimos bastante com a Câmara, com a Federação de Mineração da região, da África Austral. Trabalhamos muito com as câmaras de minas da Zâmbia, do Zimbábue, do Botsuana, da África do Sul, para além de fronteiras também. Vamos buscar as melhores práticas. Então tentamos trazer para o debate com o governo e depois com os outros players. Os nossos casos não são exclusivos, não são caprichos de uma outra organização que está a fazer um pedido seu. Tentamos colocar as dificuldades da nossa indústria, os desafios da nossa indústria perante, né, o governo, perante as melhores práticas mundiais, perante o que está acontecendo nos outros países. E sentem que são ouvidos? Sim, somos ouvidos. A bem da verdade, somos ouvidos. Nós temos, a nível do MIREM, a nível do meio ambiente,
profissionais, quadros nesses ministérios extremamente competentes, extremamente preocupados com os desafios que o país... Preocupados e conscientes dos desafios que o país tem, nas inspeções gerais, nas direções nacionais, nos ministérios. Talvez o que falta também, tanto a eles como a nós, também é braço, é mão de obra suficiente, é conseguirem atender todos esses desafios com o tempo e com a urgência que os temas desafiam. Mas tocou num aspecto interessante que me encaminha para a questão seguinte, urgência. Referiu-se no início da nossa conversa que já temos um atraso histórico no início da exploração dos nossos recursos minerais. A janela de oportunidade continua aberta, mas já não está a 180 graus aberta. Sim. Ela vai reduzindo, portanto significa que temos que andar um pouco mais rápido se quisermos maximizar o potencial disponível. Como é que olha para esta perspectiva, como é que visualiza a indústria mineira em Moçambique a curto e médio prazo? Eu acho que a primeira coisa nós temos que olhar precisamente assim, a curto e médio prazo. A curto prazo porque temos demandas urgentes hoje, temos uma população que está a sofrer hoje, então temos que atender os problemas hoje. E além do mais é que tivemos uma situação durante tantos anos que se propagou a questão, como mencionou há pouco, do garimpo e da exploração artesanal, que não podemos simplesmente chegar hoje e tratar isso de forma leviana. Senão corremos um risco muito sério de estabilidade social aí. Mas não podemos largar o longo prazo. Veja bem, a título de exemplo que eu faço bastante menção, a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, hoje já está a dar mais foco à extração de recursos minerais do que, inclusive, à extração de petróleo, do ponto de vista estratégico e de longo prazo. Sim. Assim como eles têm a Aramco, né, que é a empresa de oil and gas, ou estão a criar uma para focar no minério. Sim. E já tem uma noção da contribuição que os minérios vão ter para o futuro do país e para a transição energética e para a própria industrialização de alto grau do país, que é isso que nós precisamos fazer. Só que isso leva tempo a ter uma ideia. Para nós implementarmos um projeto a sério, grande, de mineração, são 6, 7, 8 anos, desde o primeiro dia até começar a operar. É mais ou menos como formarmos um cirurgião, não formamos de um dia para o outro. Mas temos que começar a formá-lo hoje. Não resolve o problema no Hospital Central hoje, sim, mas já mudamos o rumo, né? E eu acho que precisamos ter um equilíbrio aí a tratar essas questões. Bruno Scalia, muito obrigado por estar aqui no Semanário Económico. Queremos continuar a acompanhar tópico a tópico os desenvolvimentos no setor mineiro. É do nosso interesse voltar a contar com a Câmara de Minas para o desenvolvimento dessas abordagens. Obrigado. E já está tudo dito e tudo realizado relativamente à presente edição do Semanário Económico. Resta-nos agradecer pelo privilégio que nos concedeu da sua audiência. Apreciamos bastante isso e renovamos assim o convite para mais uma companhia sua daqui a uma semana, sensivelmente, aqui no nosso canal de eleição na STV Notícias. Espero por si então dentro de uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas na STV Notícias. Boa noite e continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da STV. PNI, milhões de braços, uma só força.